Então, pessoal, a gente tem 4 modelos atômicos. A gente tem o modelo de Dalton, bola de bilhar, que é o que? O átomo indivisível. Átomos com massas e tamanhos iguais são átomos iguais, e átomos com massas e tamanhos diferentes são átomos diferentes. A gente tem o modelo de Thomson, que introduziu a parte do elétron. Ele falou que o átomo é um núcleo positivo com vários elétrons com carga negativa incrustados nele. A gente tem o modelo de Rutherford, que introduziu a parte de órbitas de elétrons, ou seja, a gente tem um núcleo positivo com elétrons fazendo órbitas circulares ao redor do átomo. E a gente tem o modelo de Bohr, que é o mais atual, que é o que? O modelo que introduziu as camadas eletrônicas, ou seja, além dele ter as órbitas, o átomo ter elétrons com órbitas circulares ao redor dele, o que acontece? Dependendo do nível de energia, ele está numa camada, ou seja, quanto mais externo o elétron está, mais energia ele tem. Então, se a gente dá ou tira a energia do átomo, os elétrons podem saltar de camadas eletrônicas. Então, tem que sempre lembrar, composição de um átomo. O átomo tem um núcleo positivo, que tem mais de 90% da massa do átomo está no núcleo, e tem prótons e nêutrons. Prótons, cargas positivas, nêutrons sem carga. E a gente tem uma eletrosfera, que é composta por elétrons, que tem carga negativa. Então, um átomo neutro tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Aí as cargas positivas e negativas se anulam. Então, pessoal, na representação de um átomo, a gente tem o número atômico, que é o número de prótons, e a gente tem o número de massa. O número atômico você tem que ser, às vezes, a tabela periódica um está em cima, outro está embaixo, tem exercício que um está embaixo, outro está em cima. Então a gente tem que sempre lembrar que como o número atômico é só o número de prótons e o número de massa é o prótons mais neutro, então o número de massa vai ser sempre maior do que o número atômico. Então se a gente olhar um átomo, um elemento químico, a gente vê dois números, um em cima e embaixo, o maior vai ser o número de massa e o menor vai ser o número atômico. E a gente tem o número de nêutrons, que é o que? A gente subtrai o número de massa pelo número atômico, porque esse daqui é o número de prótons, esse é prótons mais nêutrons. Se eu subtrair um pelo outro, a gente tem o número de nêutrons. Então, pessoal, fazendo relação com esses assuntos, a gente consegue ver que existem átomos que são isótopos, ou seja, tem o mesmo número de prótons. Se eles têm o mesmo número de prótons, é o mesmo elemento químico, o que muda é o número de massa. Isso daqui a gente vê muito no urânio, que tem número de massa diferente, mas sempre o mesmo número de prótons. Mesmo número de prótons, mesmo elemento químico. A gente tem átomos isóbaros, que tem o mesmo número de massa, mas número atômico diferente. Então quer dizer que ele tem, são átomos de elementos diferentes. E a gente tem os elementos isótopos, que tem o mesmo número de nêutrons. Um átomo também, o átomo, no seu estado natural, ele é neutro, mas a gente pode dar ou tirar elétrons dele. Então, quando ele recebe elétrons, ele se torna um ânion, e ele fica com uma carga negativa. Por quê? Como ele recebeu elétrons, ele vai ter mais elétrons do que prótons. Se ele tem mais elétrons que tem carga negativa, ele vai ficar com uma carga negativa. E quando ele perde um elétron, ele vira um cátion. Se ele perder um elétron, ele vai ficar com mais prótons do que elétrons. Se ele ficou com mais prótons do que elétrons, ele vai ficar com uma carga positiva. Aí, a gente fazendo relação entre tirar e receber elétrons, pode acontecer de a gente ter átomos com número de elétrons iguais. São os átomos isoeletrônicos. Para a gente fazer a distribuição eletrônica de um átomo, ou seja, o número atômico do átomo é a mesma coisa que o número de prótons, certo? Se é a mesma coisa que o número de prótons, é a mesma coisa que o número de elétrons. Então, se a gente tem número atômico, a gente tem o número de elétrons de um átomo neutro. Lembra que eu falei que a eletrosfera é dividida em camadas? Então,
Dependendo da quantidade de elétrons que um átomo tem, ele pode ter até 7 camadas eletrônicas. A gente tem camada K, L, M, N, O, P e Q. Cada camada ela comporta uma quantidade de elétrons. Então, a camada K2, L, 8, 18, 32, 32 e assim sucessivamente. Era para ir aumentando, mas o que a gente conhece hoje em dia são essa configuração, essa quantidade essa capacidade de elétrons em cada camada. Então, pessoal, cada camada eletrônica ela tem um subnível. A camada K ela tem o subnível S, a camada L tem o S e o P, e a camada M tem S, P e D, a camada N, S, P, D e F. Então, a gente tem essas 7 camadas, cada camada tem subníveis. A gente tem 4 subníveis, S, P, D e F. Cada subnível comporta uma quantidade de elétrons. A camada S comporta 2, a camada P comporta 6, a camada D comporta 10, a camada F comporta 14. Então vai sempre aumentando por 4. Então, pessoal, quando a gente pega o número atômico de um átomo, ou seja, o número de prótons que é igual ao número de elétrons, a gente faz a distribuição eletrônica, ou seja, definir quantas camadas eletrônicas um átomo tem. Por exemplo, se um átomo tem 26 de número atômico, ele vai ter 26 elétrons. Então, a gente vem do nível de menor energia para o de maior. Então, ó, a gente vem contando 2, depois vem na diagonal mais 2, 4, na diagonal 10, 12, 18, 20 e faltou 6 elétrons. Então a gente pega 6 desses daqui. Então, a distribuição eletrônica dele vai ser o quê? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Então, pessoal, quanto mais para baixo, maior energia. Então, o de maior energia que a gente tem na distribuição eletrônica dele é o 4s2. Isso quer dizer o quê? Que a camada eletrônica, o nível de valência dele é o 4. Ou seja, ele tem 2 elétrons na camada de valência e na camada 4. Então, pessoal, a distribuição eletrônica de um átomo é sempre na diagonal. Tem que sempre lembrar essa distribuição de subníveis. Isso daqui se chama diagrama de Pauling. Então, a gente decorando como é que a gente escreve o diagrama de Pauling e vindo na diagonal, é só ir contando os números atômicos na diagonal, assim, sempre somando. Lembrando que sempre o maior que a gente tiver é o de camada de valência. Ficou alguma dúvida? Não.